Muito bem, estamos de volta aqui com a Rádio Voz da Esperança e muito obrigado pelo seu carinho, né? Você que tem participado junto conosco aqui ao vivo e também, né, pela Rádio Voz da Esperança. Lembrando que gostaria de convidar você, minha querida, meu querido, você que faz parte desse ministério, né? Não é paralelo, porque nós não temos nada paralelo, nós temos uma igreja de coração, né? Nós temos o lugar onde nós congregamos, né? E nós pregamos a palavra de Deus, nós falamos do grande amor de Deus por cada um, né? Porque Deus, Ele quer fazer grandes milagres na nossa vida e não poderíamos deixar de estar aqui, né? E poder agradecer, né, por esse momento tão importante. Gostaria de mandar um abraço para todos mesmo, sem dizer assim nomes, mas algumas pessoas que têm compartilhado, têm nos ajudado, têm também nos incentivado, né? Eu gostaria de agradecer imensamente por esse momento, né? Por esse dia, né? Por esse momento e por tudo que Deus tem feito para nós. Trabalhamos com os meios de comunicação, porque a Rádio Voz da Esperança, que está no ar agora, estamos falando para vários países, estamos falando também para vários estados aqui no Brasil, né? Inclusive estamos chegando aí a norte, nordeste, né? Agora de pouco aí eu mandei uma mensagem para o irmão, o nosso querido irmão lá, a Aminadab, né? Que é o nosso querido irmão, amigo, né? Que ontem gentilmente me ligou para mim, falou comigo através do vídeo, né? E ali do mensagem, eu fiquei muito feliz pelo carinho, né? E dizer que eu fiquei muito feliz mesmo. Ficamos ali uma hora mais ou menos, quase uma hora conversando, né, meu irmão? Um abraço para você, Deus abençoe. E você que faz parte, né, desse ministério que eu falei que não é assim próprio, não, né? Mas é um ministério onde nós temos a igreja, onde Deus nos colocou ali como um atalaia, né? Mostrando o caminho, a verdade. Deus tem que ter uma igreja a pregar o evangelho e conduzir o seu povo, o teu rebanho, né? E nós, como povo de Deus, como pessoas que somos chamados através do Espírito Santo a ser como Paulo foi, né? Assim como nós comentamos hoje sobre a história de Paulo, né? E se você não ouviu, eu gostaria de fazer uma pequena comentário, né? E nosso texto está lá em Gálatas 2, versículo 19 e 20, né? Que diz: vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Essa era a resposta de Paulo, a partir do momento que Paulo foi exatamente convertido. Nós vimos aqui que Paulo, né? Paulo, ele vem assim de uma família nobre, né? Mas nós vemos aqui que Paulo, ele nunca tirou os olhos do seu eterno, né? Do seu alvo eterno, né? Década depois da sua conversão a Cristo, ele falou da possibilidade, né? Aqui ele fala da possibilidade, né? Eu li o texto aqui, mas o texto é outro aqui nisso, né? Porque a palavra que vem antes de tudo isso é: Saulo, Saulo, por que me persegues? E hoje Deus também fala para mim e fala para você, está falando para nós. Muitas vezes nós estamos aqui, pensando se vamos ou não vamos, será que eu aceito, não aceito? Viu? Quando você não aceita as grandes verdades da palavra de Deus, quando você não aceita o caminho de Jesus, você é como Saulo. Mas se você quiser tornar Saulo ou Paulo, você tem que aceitar Jesus. Porque Saulo, ele era um jovem judeu, né? Ele foi nascido na cidade de Tarso. Ele foi educado, né, pelos mais importantes rabinos, mestres, né, da sua época. Mas ele reagiu veemente contra as afirmações de um homem chamado Nazareno. E seus discípulos, né, também. Veja bem, ele ia contra o povo de Deus, contra a pregação da palavra de Deus, né, contra os discípulos de Jesus. Quantas pessoas hoje vão contra
contra aqueles que pregam a palavra, achando que a doutrina é verdade, dizendo que não, o caminho meu é verdade, não, esse caminho está errado. Viu? Nós não estamos aqui para discutir igreja, placa de igreja, nós estamos aqui para discutir exatamente qual é o ponto certo, qual que é o errado, de maneira nenhuma. Mas eu digo para você que Jesus disse que aqui está a verdade. Por isso ele disse para Paulo, o primeiro registro da atuação de Paulo foi exatamente, né, de Saulo, né, de Tarso, aparece no relato da execução de Estevão. E quem que era Estevão? Estevão era um pregador, era um homem que pregava a palavra de Deus, assim como você é um pregador da palavra de Deus, assim como nós somos um pregador da palavra de Deus. E às vezes nós não precisamos tirar a vida de uma pessoa, nós não precisamos arrastar a pessoa para ser apedrejado, mas simplesmente ir contra a palavra de Deus. Viu? Você não vai contra a minha pessoa. A minha pessoa é uma pessoa comum, é assim como qualquer pessoa. Mas eu digo, quando nós falamos contra a palavra de Deus, quando nós não aceitamos o convite do Espírito Santo, nós não estamos aceitando a Jesus na nossa vida. Nós estamos aceitando a palavra, o caminho, porque ele diz, eu sou o caminho. E aí nós estamos sendo como Saulo, antes dele se converter ao cristianismo, a se tornar um homem de Deus. Aqui diz que, acreditando sinceramente que esse homem fosse um inimigo de Deus e do povo do Senhor. Exatamente é isso que o povo de Deus achava de Saulo. Achava que ele era uma pessoa que perseguia o povo de Deus. E ele era uma pessoa temida no meio dos cristãos, porque ele perseguia o povo de Deus. E muitas vezes nós também achamos, né, que as pessoas nos perseguem. Às vezes eu tenho pessoas que eu até corto volta, sabe? Eu não gosto nem de chegar perto, porque a mentalidade é completamente errada, não entende, sabe? Nós temos uma marca muito forte que nós carregamos com nós, sabe? Você é uma pessoa que guarda a volta de Jesus. Eu tenho certeza. Você espera pela volta de Jesus. Até aí tudo bem. Mas quando você é uma pessoa que guarda o sábado, essa é uma marca do povo de Deus. Aliás, a própria Bíblia diz lá em Ezequiel 20, versículo 12, versículo 20, versículo 20, diz que é um sinal entre Deus e nós. É um sinal. E que Deus, ele identifica nós, porque nós guardamos os mandamentos de Deus, mas incluindo o sábado. Eu não estou aqui para falar do sábado, mas eu estou falando para você de que é o selo de Deus. E vou falar uma coisa para você, lá na eternidade, lá no céu, diz que de um sábado até o outro, todos virão perante mim, diz o Senhor. Então nós vamos para o céu, mas nós vamos guardar o sábado no céu. O verdadeiro sábado será guardado no céu. Aqui nós lutamos, nós fazemos o possível para nós seguirmos e guardarmos os mandamentos da melhor maneira possível, mas muitas vezes estamos também matando, tirando a vida das pessoas, estamos deixando a pessoa tristes, e isso daí são causa estamos transgredindo também a lei de Deus. Não é só o sábado, mas tudo. Diz lá em Atos 7, versículo, deixa eu achar aqui, olha, em Atos 7, deixa eu ver, eu também procuro, né, a gente tem que procurar na Bíblia, na palavra de Deus, no livro de Atos 7, versículo 58, que diz assim, ó, expulsando da cidade, o apredejava, e as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo, de um homem chamado Saulo. Aqui conta o relato, então, da morte de Saulo, ou seja, a morte de Estevão, aquele que pregou, aquele que deu oportunidade para o povo. Aqui foi selado, aqui marcou um tempo do fim, o tempo do povo de Israel, o tempo
determinado, de acordo com as profecias de Daniel 8, Daniel 9, ali falando sobre um tempo determinado para o povo de Israel. Ali foi selado, porque a partir dali, Deus se converteu a Paulo, e Paulo se tornou aquele homem pregador da palavra de Deus. Saulo, né? Nós estamos falando de Saulo, mas Paulo depois... Saulo continua a sua campanha contra a nova religião. Sim, conhecida mais tarde como cristianismo, ele achou que o seu dever como judeu fiel fosse a perseguição dos cristãos. É isso que ele achava, e não mediu esforço para cumprir esse papel. Ameaçava, prendia e testemunhava contra os seguidores de Jesus. Foi com esse intuito que viajou quase 250 quilômetros de Jerusalém até a cidade de Damasco. E qual era o intuito dele? Levando a autorização dos principais líderes judeus. E sabe qual era o objetivo? Está aqui em Atos 9, versículo 1 e 2. E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que as encontrasse alguma daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse de volta para Jerusalém. Veja aqui, nós estamos contando a história de um homem que foi assim, que é um homem comum. Porém, Deus sabia do seu potencial. Hoje nós somos uma pessoa comum, porém Deus sabe do nosso potencial. Deus sabe exatamente aquilo que nós podemos fazer como homem, como cristão. Deus sabe exatamente aonde você pode levar, onde você pode colaborar. Quando Saulo se aproximou de Damasco, veja bem, quando Saulo estava se aproximando dos cristãos, veja bem, quando o perigo está se aproximando dos cristãos, o que aconteceu? Jesus apareceu em uma luz brilhante e confrontou os conceitos errados desse homem que perseguia, um perseguidor. Saulo foi honesto e aceitou ao mesmo Senhor que ele havia perseguido com tanto zelo. Saulo, ele perseguia Jesus Cristo, ele não perseguia o povo de Deus, ele perseguia Jesus. Porque aquele que persegue o evangelho de Deus hoje, que persegue a igreja, está não perseguindo eu, não está perseguindo você que é cristão, mas está perseguindo exatamente a Jesus Cristo. Se você diz não à palavra de Deus, você diz não ao estudo da palavra de Deus, você não está dizendo não para mim, você está dizendo não é para Jesus. E muitas vezes nós queremos um milagre em nossa vida, mas Jesus, ele olha para nós com um olhar terno, um olhar de amor, um olhar de esperança, e ele diz assim: olha, meu filho, eu amo você, não importa se você me aceita ou não aceita. Saulo foi honesto e cedeu ao mesmo Senhor que ele havia perseguido com tanto zelo. Arrependeu-se dos seus erros, olha que coisa interessante, e 3 dias depois foi batizado para o perdão dos seus pecados, de acordo com Atos 22, de 1 até o 16. Irmão e irmãs, queridos e queridas, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, ele pode fazer em nós aquilo que nós não imaginamos. Basta nós abrirmos o nosso coração para esse Jesus. Porque Saulo aqui diz que em 3 dias, Jesus pode se converter em 3 dias, mas ele não vai forçar a conversão. Simplesmente ele tinha a oportunidade de ir lá, cego do jeito que estava, cego. Mas aí, o que aconteceu? Ele foi até a cidade de Damasco, e lá ele encontrou com um sacerdote, e lá ele abriu os olhos. Ele podia ter ali aproveitado da oportunidade, porque os sacerdotes e aqueles homens estavam todos temerosos, estavam com medo. Mas Saulo, ele foi já convertido. É isso que Deus quer fazer em mim, quer fazer em você. Deus, ele quer nos converter.
Ele quer mostrar o verdadeiro cristianismo em nossa vida, mas nós temos que nos colocarmos diante de Deus e dizer: Senhor, assim como Paulo diz, com a mesma determinação que opunha o cristianismo antes de conhecer a verdade, Saulo defendeu a mensagem da cruz de Cristo durante todo o resto da sua vida. Durante todo o resto da sua vida, Paulo, ele defendeu. Ele é conhecido na maioria das referências bíblicas, ele é conhecido como Paulo. Este homem se tornou um dos maiores influentes dos apóstolos de Jesus. Viajou incansavelmente para levar a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, aos outros povos, às outras nações, especialmente nas nações excluídas do judaísmo, aquele judaísmo fraco, aqueles que não aceitavam, aqueles que iam contra, porque também tinha as religiões naquele tempo, assim como tem hoje religiões, que vão contra os princípios da palavra de Deus, que vão contra a verdade da palavra de Deus. Assim, Paulo também, ele foi de encontro, ele pregou, ele falou. E aí nós vemos um homem, Paulo escreveu 13 dos 27 livros que compõem o Novo Testamento. Testamento, a partir da Bíblia, orienta os cristãos do seu serviço ao Senhor nos dias de hoje. Hoje nós somos orientados pela palavra de Deus, pela palavra de um homem que um dia teve que cair no chão, teve que jogar a cara lá no chão, teve que se esfregar no chão, a poeira levantou no seu rosto. Sabe por quê? Porque muitas vezes tem que acontecer isso conosco. Tem que acontecer conosco para que nós venhamos a aceitar Jesus. Nesses livros escritos na forma de cartas às igrejas e alguns indivíduos, ele discursou sobre as diferenças importantíssimas entre a lei que governa os judeus. Sim, durante 1.500 anos, de Moisés até a morte de Jesus, ele apresentou com clareza a mensagem da graça de Deus a cada um de nós. Hoje, a graça de Deus, oferecendo a salvação para as pessoas de todas as nações. Sim, todas as nações desse mundo, inclusive todo mundo hoje conhece a mensagem de Deus, porque Paulo um dia pregou essa mensagem. Frisou a necessidade da transformação total daqueles que se dizem ser cristão. Olha, aqui nós vemos esse homem que desejava a morte dos cristãos, ele passou a pregar sobre a vida. Sim, ele mesmo almejava a vida eterna na presença de Jesus. E chamava todos a participarem da mesma glória. Ele convidava. E nós devemos fazer a mesma coisa, convidar as pessoas. Nós devemos convidar as pessoas a ouvir a rádio da esperança, a voz da esperança. Devemos convidar as pessoas a ouvirem, porque nós sabemos que através dessa mensagem de esperança, podemos levar muitas pessoas ao reino de Deus. Porque hoje a palavra de Deus está sendo pregada. A conversão de Saulo custou caro. Inicialmente, os cristãos duvidaram da sua transformação, temendo que estivesse fingindo a conversão para se afligir na igreja e continuar sua perseguição. Quando ele mostrou a sua sinceridade, os judeus se tornaram contra e lhes perseguiam nos lugares que ele pregava, na Ásia, na Europa e também na mesma cidade onde ele havia começado as suas perseguições, a cidade de Jerusalém. Paulo não demonstrou fraqueza e não devemos demonstrar fraqueza. Paulo aceitou o sofrimento dessas perseguições sem perder a sua determinação de servir a Deus e também de pregar o Evangelho. O Evangelho que realmente Deus o convidou a pregar. Entregou a sua vida ao Senhor, como ele disse. Ele disse em uma das suas primeiras cartas, ele diz assim, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo tenho na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus,
que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Amém, meu irmão. Gálatas 2, versículo 19 e versículo 20. Paulo nunca tirou os olhos do seu alvo, que era eterno. Deus eterno. Ele nunca tirou os olhos. Ele não se desviou. Décadas depois da sua conversão a Cristo, ele falou da sua possibilidade de sua morte como algo positivo e até desejável. Veja bem, algo positivo e desejável. Isso é uma confiança. Viu? Não é ter medo da morte, é ter confiança. E ele disse, exatamente lá em Filipenses 1, versículo 21 e 22. Ele diz assim, porquanto para mim o viver é Cristo. Para você também é Cristo. Para Paulo era Cristo. E a morrer é lucro. Morrer é lucro. Entretanto, se eu viver na cruz, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1, versículo 21 e 23. E quando o momento da sua morte chegou, ainda afirmou essa confirmação em Cristo. E ele disse, quanto a mim, o tempo da minha partida é chegada. Ele sabia que estava chegando. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, versículos 6 e 8. Paulo, por suas palavras e também por seu excelente exemplo, nos chama a mesma esperança em Cristo nos dias de hoje. Você entendeu? Você entendeu qual é o propósito aqui de um homem que exatamente ele viveu e viveu os mesmos requisitos que hoje nós vivemos? Apenas em épocas diferentes, apenas em lugares diferentes, apenas em posição e vamos falar, culturas diferentes. Mas perseguição existe, por que não? Vivemos hoje vivemos hoje a igreja dos últimos dias, mas estamos tão sossegados, estamos tão relaxados, que não damos importância para nada. Nós achamos que, quer dizer, a palavra está dizendo, a palavra de Deus, a Bíblia diz, são mais de 250 passagens só no Novo Testamento que fala da volta de Jesus. Enquanto isso, estamos dormindo, estamos sossegados, não estamos aqui, pelo menos usando os meios que Deus colocou na nossa vida para nós pregarmos a palavra de Deus. Nós somos um testemunho vivo. Você é um testemunho vivo. Nós somos um livro, nós somos a Bíblia ambulante. E podemos levar essa palavra de esperança simplesmente através de um texto da palavra de Deus. Podemos converter muitas pessoas, não por nós mesmos, mas pela palavra de Deus, pela a grande palavra de Deus, que Ele nos dá essa oportunidade. Ele nos dá essa oportunidade. Hoje, Ele está nos dando essa oportunidade. Eu gostaria de convidar você, porque apenas aqui é um resumo da palavra, é um resumo da história de um homem que nós estamos vivendo do mesmo jeito. Às vezes estamos perseguindo da mesma maneira, mas às vezes temos que dar um trupicão e cair, para que nós possamos olhar para cima e ver Jesus e perguntar, Senhor, quem és tu? E Jesus diz para mim e para você, olha, eu sou Jesus. E você está me perseguindo, mas eu não estou perseguindo, eu já vou na igreja, mas tu está perseguindo a minha palavra, a verdade. Você não está pregando a verdade dentro das igrejas hoje. Aliás, muitas igrejas hoje estão enganando as pessoas com falsas doutrinas, pregando hoje fábulas, como diz a palavra, pregando cura, pregando dons de língua, pregando prosperidade, pregando indulgências e outras coisas mais, ensinando as pessoas a adorar imagens.
ensinando as pessoas a adulterar, sabe, cometer adultério, a matar, a roubar. Está tudo certo, não tem problema, sabe? Você tem igreja que está assim, não aceita a verdade, não aceita as grandes verdades da palavra. Mas nós estamos aqui com o coração aberto às grandes verdades da palavra de Deus. E muitas vezes ouvimos de um lado e soltamos para o outro. Achamos que está tudo certo, né? Um dia você foi na igreja, eu convidei você para ir na minha igreja. Quando eu falo da minha, a igreja de Jesus, de Deus, você até gostou, sentiu bem, mas nunca mais voltou. Eu vou falar uma coisa para você. Jesus está com saudade de você. Sabe aquele lugarzinho que você sentou lá um dia? Sabe? Aquele lugarzinho lá ficou marcado, porque ali Jesus viu você. E você nunca mais voltou. Mas Ele está esperando de braços abertos que você volte. Eu vou aproveitar aqui e fazer um convite para você agora. Vou fazer um convite para você. Se você mora aqui em Sorocaba, na região de Sorocaba, eu vou fazer um convite especial para você. Não tenha vergonha, não tenha medo. Eu quero convidar a sua família, sabe? Eu quero convidar a sua família. Né, irmão Farias? Vou convidar a família, eu quero convidar você. No dia 13, se você quiser ir antes, será bem-vindo qualquer dia. Mas no dia 13 de maio, nós vamos ter a presença de um irmão que vai vir de São Paulo. É um jovem, é o irmão Evangelista Farias. Ele é um ex-padre. Um ex-padre que se converteu à verdade. Ele estava no caminho errado, ele reconheceu. Ele foi como Saulo, ele era como Saulo. Ele achava que estava no caminho certo. Ele até via que lá estava certo. Ele achava que estava certo, mas ele estava enganando as pessoas. Mas um dia o Espírito Santo veio sobre ele. E ele olhando para as pessoas, ele viu que aquilo que ele estava fazendo estava errado. E ele virou as costas e falou, estou saindo daqui porque aqui não é o lugar meu. E ele começou a perseguir. Segundo a história que ele contou, e ele vai contar isso daí, ele perseguia também, e ele falou assim, todas as igrejas, pelo que eu vi, ele veio aqui, contou o testemunho, todas as igrejas, tudo bem, não tinha problema, o único alvo errado para nós perseguimos, era a igreja adventista do sétimo dia. Você sabe por quê? Porque a igreja adventista, ela é um alvo de perseguição, qualquer igreja está tudo certo. Você pode ver para você ver. Mas olha para o adventista e fala assim, lá vai um guardador do sábado. Você sabe, o sábado é uma pedra de tropeço na vida de muitas pessoas. Você sabe por quê? Porque o sábado é o selo de Deus. O sábado é o primeiro dia em adoração criado na face da terra. Foi no sábado que houve o primeiro dia de adoração. Você entendeu por que é? Porque Satanás, ele queria também um dia de adoração. E não havendo possibilidade, sabe o que ele fez? Ele tirou um dia para ele também. E esse dia é chamado o primeiro dia da semana. É um dia comum, é um dia de criação. Você entendeu? Hoje, ou seja, no primeiro dia é um dia da criação. Onde Deus criou. Pode pegar lá em Gênesis 1, versículo 1, 2, ali você vai vendo. Quando chega no verso 5, ele diz assim, ó, e foi tarde amanhã o primeiro dia. O que Deus fez no primeiro dia? Deus criou. Mas o que Deus fez no sexto dia? Deus criou o homem, e Deus criou o homem e a mulher. E ele criando o homem e a mulher, o que ele fez? No sábado, ele repousou. Ele e o homem ali, foi feito o primeiro culto no dia do sábado. E aí eu falo para você, Deus ali em Gênesis, né, em Gênesis 2, versículo 1, 2 e 3, diz assim que ele descansou, ele abençoou e santificou. Viu? Se tornou algo, ele abençoou, ele se tornou santo, ele santificou. E ele descansou, então Deus não precisava descansar no dia do sábado, mas Deus descansou, sabe por quê? Para dar um exemplo para mim e para você.
para dar um exemplo. E nós devemos seguir o exemplo não só dele, mas de Deus naquele momento, mas devemos seguir o exemplo de Jesus, de acordo com Lucas 4,16, que Jesus também, ele era o costume de Jesus guardar o sábado. Se você vê ali também em São Marcos 1, 20, 21, 22, era num ato religioso. No dia do sábado, Jesus estava presente, segundo o seu costume. E você vê também lá no livro de Atos 13, 14, 15, você veja que os apóstolos também, nos dias de sábado, estavam na igreja, na sinagoga. E nós devemos seguir o mesmo exemplo hoje. Esse é o exemplo do povo de Deus. Eu não estou aqui falando do sábado, eu estou defendendo o sábado como salvação para a minha vida e para a sua vida, de jeito nenhum. Porque o sábado não vai salvar ninguém. Mas quem salva nós é Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça. Mas se nós não obedecemos, viu? É impossível ser salvo. É a mesma coisa, o seu pai pega e fala para você, filho, o seu pai, né? Você tem um filho, o seu filho é aquele filho rebelde. E você está chamando a atenção dele. Então você pega uma cinta, você vai dar uma cintada nele, você está corrigindo ele. Se ele não obedeceu, está transgredindo. E se nós não obedecemos, nós estamos transgredindo. E quando nós não obedecemos, estamos transgredindo, o que acontece? Nós somos castigados. O pai não castiga, não falando que Deus está castigando, mas o pai não castiga o filho, porque está transgredindo, está fazendo coisa errada. É muito simples, muito objetivo, mas nós falamos assim, todo certinho, com todas as vírgulas, para que nós entendamos, entendeu? Aí nós pegamos as denominações, hoje diz que, não, tudo bem, ó, na minha igreja pode adorar a imagem, então pode vir para cá, está tudo certo, não tem problema. Aqui, sabe, o dízimo aqui nós dividimos em 2 vezes, não precisa dar numa vez só não, sabe? Dividimos e pode pagar no cartão também, está tudo certo, né? Tem até plaquinha lá, ó, aceitamos cartão de crédito para pagar o dízimo. Aonde se viu, onde nós estamos vivendo hoje? É isso que Deus está pedindo para nós, para mim e para você? Não. Aí Deus levanta lá Paulo. Aí Deus levanta também Farias, evangelista Farias, que vai estar aqui no dia 13 de maio. E eu já fui na igreja ontem com a bênção de Deus, no dia do sábado, já acertei com as irmãs, com as Dorcas, já acertei com as queridas irmãs, já acertei com a direção da igreja e vamos fazer um lindo almoço, sabe, que será depois do culto e será eu gostaria de convidar você. Eu pensei em você, eu orei por você, porque na hora do culto, sabe, a hora do culto lá, o nosso irmão, ele ministrando louvor, e antes da oração, ele levantou e ele pegou e convidou para que nós fôssemos à frente apresentar os pedidos de orações. E eu, quando levantei e fui na frente, eu coloquei todos vocês que eu tenho orado durante a semana inteira. Eu estou falando aqui porque é a pura verdade. E eu estou aqui convidando você para que no dia 13 de maio, vamos lá conhecer o nosso querido irmão evangelista Farias, que foi um ex-padre. Ele era um ex-padre, mas Deus o transformou. Deus trouxe de novo para a vida, assim como ele trouxe Paulo, assim como ele trouxe Pedro, assim como ele trouxe João, assim como ele trouxe a mim, assim como ele quer trazer a cada um de nós, como trouxe você também, e está dando a oportunidade para nós hoje. Então Deus quer nos convidar hoje. Eu também estou convidando você porque eu quero fazer uma festa. Logo depois vai ser comemorado, né, no domingo, o Dia das Mães. Juntamente vai termos um programa de jovem e à tarde, né, vamos encerrar, né, contando a experiência do irmão Farias, juntamente com vocês, né, comemorando o Dia das Mães e também recebendo essa bênção de Deus. E eu tenho certeza que você não só vai receber bênção, mas você vai receber curas, né? E
E o almoço será aqui no Parque Vitória Régia 1. Basta você entrar em contato comigo. Eu gostaria de participar desse almoço, mas será um prazer muito grande, sabe? Eu tô imaginando aqui, sabe? Porque quando tem um almoço na igreja, é muito gostoso, sabe? A gente pode abraçar os irmãos, a gente pode ter ali um momento junto, e ali, juntamente com o irmão evangelista, o Farias, né, contando as suas experiências para nós nos deleitarmos na palavra de Deus. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família também. Eu gostaria de, nesse instante, orar mais uma vez, para que nós tenhamos aí uma boa noite de repouso, após essa programação aqui bem estendida, né? Mas cheia do poder do Espírito Santo, cheia da paz, cheio de esperança. Eu gostaria de estar orando, entregando, né, esse momento nas mãos de Deus, entregando a sua vida na mão de Deus. E eu gostaria também de convidar você para ouvir a rádio, divulgar para as pessoas. Lembrando que nós temos também um canal agora no YouTube, né? Basta você clicar lá, Rádio Voz da Esperança, e procurar ali. Você vai encontrar os vídeos nossos ali no YouTube. Divulgue, mostra, manda para as pessoas no WhatsApp. Vamos fazer aí um mutirão de pregação do Evangelho. Vamos antecipar a volta de Jesus. Só está faltando uma pessoa para que Jesus volte. É você. Está faltando mais uma. É você. E Jesus vai voltar. Loguinho. Se Deus quiser, estamos aguardando. E não vamos cansar de esperar, porque Jesus, ele prometeu, e nós vamos estar com ele. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, nesse instante, Senhor, nós estamos orando mais uma vez. Nós estamos buscando a Tua presença, orando por esse irmão, por essa irmã, por esse pedido de oração que foi relatado, ou está no pensamento, está na sua mente, não está no seu coração. Eu gostaria de orar, Senhor, para que Tu nos dê assim uma boa semana para nós, a partir de hoje, que essa semana seja uma semana cheia de bênção, de vitória, que nós possamos conseguir os nossos objetivos, que possamos alcançar os nossos alvos, sim, estando sempre com a Tua presença. Eu gostaria de orar por esse irmão, por essa irmã, que está com a mão no seu coração, está com a mão na sua garganta, onde tem ali um câncer, às vezes mal curado, está se restabelecendo, de uma pessoa que tem um câncer no olho, como o irmão Júnior, lá próximo de Curitiba, que está descendo esse câncer, o médico já desenganou, mas em nome de Jesus, nós estamos entregando em suas mãos. Por isso, faça um milagre na vida dele, Senhor, faça um milagre para que a Tua vitória seja certa, seja verdadeira, para que nós venhamos a contar esse testemunho com grande paz, com grande amor e esperança. Mas faça um milagre na nossa vida, restaura a nossa vida, ressurge nós novamente, Senhor, assim como Tu transformou e ressurgiu com um homem chamado Saulo, que nós possamos ser mudado o nosso nome, que o nosso nome possa ser exatamente como o nome de Paulo, e possamos exatamente ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Nos dê uma boa noite e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém. O louvor agora, vamos cantar, né? Vamos ouvir aqui o louvor da Fernanda Lara, Eu Tenho Que Orar.
esqueça que nós temos um canal no YouTube. Entra lá, o nosso querido irmão evangelista Farias está lá em São Paulo, está nos auxiliando aqui através do nosso Facebook, do vídeo, né, que nós estamos postando aqui. E você tem aí o caminho, né, mais certo para você visitar o nosso canal no YouTube. Não esqueça de visitar também a nossa página no Facebook, né? Temos a página oficial, que é Valdinei Moraes, que é a página da rádio oficial. Temos também um grupo, né, da rádio Voz da Esperança, a página Vamos Orar Juntos, a página Viver para Servir. Eu gostaria de convidar você a estar participando junto conosco, apoiando também nosso ministério. Quisermos ajudar também financeiramente, é só você procurar pelas páginas aí, você vai saber como. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida, vai abençoar o seu propósito. Assim como temos que orar, temos que buscar, estamos aqui com esse propósito. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar, a sua família, e conte conosco. Se você precisar, conte conosco. Se você não quer se expor, do mesmo jeito, conte conosco, porque nós oramos por você. O irmão Farias também tem orado, né, por todos esses pedidos de oração por você. Hoje eu nem coloquei aqui pedido de oração. Se eu colocasse de manhã, tenho certeza que teríamos vários pedidos de oração, mas estamos aqui de surpresa, né? Mas com o coração aberto, está orando por você e pela sua família. Mas é uma oração sincera, de coração. Jesus, Ele quer mostrar o caminho para nós. A cura, Jesus, Ele curava, mas a cura não era tão importante. Mas o que era importante era que Ele queria mostrar o reino de Deus para essa pessoa. Hoje, se nós estamos passando por alguma coisa, isso não é tão importante. Se nós estamos passando por dificuldade, para Deus não é tão importante. Para Deus é fácil isso daí. Mas o que é mais fácil, o que é mais difícil, é nós curarmos espiritualmente. E quando você aceita Jesus, quando você pela fé aceita Jesus, as doenças, elas vão embora, elas saem de nós. Deus arruma o melhor presente para nós, o trabalho, arruma também o relacionamento, o casamento. Ele traz o filho que está nas drogas, Ele ouve a oração do pai, né, da mãe, pelo filho, pela filha. Por isso, nessa noite, eu gostaria de agradecer a Deus e agradecer por você, e dizer que a oração é o meio mais próximo de nós estarmos na presença de Deus. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Até amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Tchau. Fica com Deus.